O deputado federal Marcel Van Hatten, da tribuna da Câmara, alertou os colegas sobre a apatia que se abateu sobre a população, que deixou, em muitos casos, até mesmo de se informar sobre política. Ele disse: "Quero lamentar aquilo que eu tenho sentido hoje em grande parte da população brasileira, que é uma apatia, um desconforto tão grande com as notícias que vêm da política, muitos simplesmente não assistem mais ao noticiário, não querem nem mais participar de grupos que tratem do tema político." O deputado disse: essa apatia, esse silêncio que está sendo imposto pela censura inconstitucional é muito preocupante, porque em todos os países em que o silêncio das pessoas honestas imperou, em algum momento eclodiu uma reação contra aqueles que acham que estão investidos no poder apenas pelo poder e não pela vontade da população e não pelo que diz a Constituição. Van Hatten ponderou que todos os dias os brasileiros recebem notícias ruins da política, como a tentativa de recriar o imposto sindical e a atuação do STF. Ele apontou: e da parte do STF também a soberba já tomou conta há muito tempo, que não disfarçam a vontade de agir à margem da lei e da Constituição. E agora decidiram, ao contrário do que diz o Código de Processo Penal, ao contrário do que se espera de magistrados que devem respeitar a Constituição, acabaram de decidir que magistrados do STF podem julgar casos em que os advogados, os defensores, são seus familiares. O deputado disse que seu pronunciamento visa alertar os colegas. É muito triste nós vermos essas notícias e o legislativo quedar-se inerte, ficar sem reação. Isso tem deixado a cidadania, o brasileiro, também apático, desconfortável. O deputado acrescentou: minha preocupação é que ninguém praticamente está se dando conta da grande convulsão social que essa apatia será capaz de gerar em breve. Nos últimos anos, milhões de brasileiros foram às ruas para pedir liberdade e o cumprimento da Constituição com a garantia de direitos fundamentais que vêm sendo sistematicamente desrespeitados. O Brasil tem hoje presos políticos e parlamentares, jornais e sites censurados. A Folha Política já teve todos os seus equipamentos apreendidos no âmbito de um inquérito conduzido pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. Atualmente, toda a renda do jornal está sendo confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do TSE, com apoio e louvor dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar o jornal a sobreviver, doe qualquer quantia através do Pix, usando o QR Code que está visível na tela ou através do código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há 10 anos, a Folha Política vem mostrando os fatos da política brasileira, cobrindo eventos dos 3 poderes e dando voz a pessoas que o cartel midiático não quer mostrar. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. O deputado Marcel Van Hatten, tem Vossa Excelência a palavra. Senhor presidente, caros colegas parlamentares, venho a essa tribuna nesta tarde de terça-feira, 22 de agosto de 2023, para lamentar aquilo que eu tenho sentido hoje em grande parte da população brasileira, que é uma apatia, que é um desconforto tão grande com as notícias que vêm da política, seja do Supremo Tribunal Federal, que hoje é uma corte política, seja do Poder Executivo, seja mesmo do Parlamento da República. Há um desconforto tão grande da cidadania brasileira que muitos simplesmente não assistem mais noticiário, não acompanham mais o rádio, não querem nem participar
no WhatsApp, por exemplo, de grupos que tratem do tema político. Isso é muito ruim, senhor presidente. E esta apatia, este silêncio, que inclusive está sendo, pedindo a atenção de todos os colegas, este silêncio da população que em muitos casos está sendo imposto pela censura inconstitucional, é muito preocupante, porque em todos os países em que o silêncio da cidadania, das pessoas honestas, imperou em todas as ocasiões, em algum momento eclodiu, deputado Coronel Crisóstomo, uma reação contra aqueles que acham que estão investidos do poder apenas pelo poder e não pela vontade da população e não pelo que diz uma Constituição. E é todo dia uma notícia ruim. Agora o Poder Executivo dizendo que quer voltar a impor o imposto sindical, cobrando do trabalhador todo mês do seu suado dinheiro, do seu salário, um percentual para sustentar uma casta de sindicalistas, na maior parte corruptos e incompetentes. E da parte do Supremo Tribunal Federal, também a soberba já tomou conta há muito tempo, que não disfarçam a vontade de agir à margem da lei e da Constituição, que agora decidiram ao contrário do que diz o Código de Processo Penal, ao contrário do que se espera de magistrados que devem respeitar a Constituição, acabaram de decidir que magistrados do Supremo Tribunal Federal podem julgar casos em que os advogados, os defensores são seus familiares. É muito triste nós vermos essas notícias e o Legislativo quedar-se inerte, ficar sem reação, deputado Luiz Felipe. Isso tem deixado a cidadania, o brasileiro, também apático, desconfortável. Vossa Excelência é uma exceção, aliás, há várias exceções aqui no plenário, mas nós estamos vendo que a regra é a da omissão também aqui no parlamento. Eu, para concluir, senhor presidente, quero só dizer que este meu pronunciamento de hoje é um alerta. Nós vimos o que aconteceu agora, dias passados, na Argentina, com Javier Milei, que foi, por toda a mídia, pelos institutos de pesquisa, considerado uma zebra, porque não haviam previsto justamente esta eclosão que vejo potencialmente ocorrendo no Brasil. A casta argentina, alinhada com os partidos da esquerda radical, a corrupção, a incompetência, a soberba da elite dominante paga pelo dinheiro dos impostos do povo, acabou resultando na vitória nas primárias de Javier Milei lá na Argentina. Aqui no Brasil seguimos por este mesmo caminho, senhor presidente, e a minha preocupação é que ninguém praticamente está se dando conta da grande convulsão social que esta apatia será capaz de gerar em breve. Muito obrigado. Precisa de um minuto, presidente? Beleza, a palavra. Obrigado, presidente. Recentemente o governo anunciou o plano de aceleração econômico, a nova PAC, plano de aceleração de crescimento, exatamente, obrigado pela correção. Plano de aceleração do crescimento. Isso coordenado pelo governo. Mas desde quando o governo acelera crescimento? Desde quando que isso é possível? De uma maneira sustentável? Nunca. O que estamos fazendo aqui é uma repetição dos grandes erros do passado. Ter o governo coordenando um plano de crescimento. Mas que bobagem! Uma falácia entregar a esse governo o poder de acelerar crescimento. Não é o governo que acelera crescimento, é a livre iniciativa que acelera crescimento. Ela sim que tem o dote de fazer um bom julgamento dos bons investimentos, de medir exatamente o quanto e aonde investir.
liga pra gente tomar um vinho. Mas o que esses governos fazem? Você está morando aqui, né? Esse governo cria um ambiente regulatório impossível para a livre iniciativa tomar iniciativa. Eu sei disso. Então aí cabe a esses planos nacionais virem para salvar a pátria. E quem é que vem salvar a pátria? Um governo desqualificado, com precedente de corrupção massivo, para coordenar crescimento com quem? Com empresas amigas. É isso que vai acontecer? Aí a contrapartida, cadê o nosso legislativo para monitorar esses investimentos do governo? Mais um cafezinho com leite. As alocações do governo certamente vão ser erradas, certamente. Quem é que lembra dos elefantes brancos, das Olimpíadas, dos Jogos Olímpicos, das milhares de obras inacabadas no Brasil? Isso é governo, acionando a economia, incentivando arbitrariamente, desproporcionalmente, errando, não cumprindo regra. E claro, um monte de obra inacabada, elefantes brancos. É para isso que está servindo esse plano de aceleração do crescimento do governo. Uma falácia. E aqui o Legislativo, cadê o Centrão? Será que o Centrão vai monitorar essas obras? Será que o Centrão vai monitorar essas obras ou faz parte dos acordos? É isso. Essa que é a grande questão, a população quer saber. Cadê os inquéritos aí, requerimentos de informação que o Centrão prestou junto ao governo? Está cobrando? Está cobrando? Está querendo transparência do governo? Eu sei que eu submeti vários, algumas dezenas. Uma pequena parcela foi respondida. Ou seja, zero de transparência para os deputados de oposição nos seus requerimentos de informação. E agora vamos ter 1,7 trilhão de real investido, sendo que o governo está quebrado, não consegue equilibrar a conta, e vai fazer investimento da maneira antiga, com o Centrão aí passando pano em tudo quanto é coisa errada, ainda mais essa legislatura que eu não estou vendo nem vida do Centrão, né? Até na legislatura passada eu poderia dizer que tinha vida, tinha Centrão que queria reformar, agora... presidente, estou vendo aqui uma passividade do Legislativo inacreditável. Muito bem, meus amigos, a população precisa se levantar contra a imobilidade dos parlamentares, contra esses planos do governo que sempre foram do governo. O governo não tem culpa, ele sempre planejou fazer isso. Esse é o modus operandi desse tipo de governo: intervenção, 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 fazer plano, fazer plano, fazer plano, apadrinhar as empresas amigas. Mais 10 segundos. Não podemos retroceder no avanço à transparência, no avanço à justiça, no avanço a ter um legislativo mais forte. Estamos retrocedendo com esse legislativo passivo e com um recorde de investimento na mão de um governo corrupto. Meus amigos, precisamos nos levantar. Muito obrigado, presidente e colegas.